Ei, gente, tudo bem? Estou de volta para mais um Café com Livros, mas esse vai ser um pouco diferente porque o meu café de hoje é uma garrafa d'água. Uhum. São meio-dia. Mentira, são 1 hora da tarde que eu tô gravando, então o café não ia combinar tão bem assim. Então, aguinha, hidratem-se, né? Hoje estamos de volta para mais um Café com Livros, como eu disse, e vamos trazer aqui um livro que me surpreendeu bastante. Eu acho que eu já sabia que eu ia gostar, na verdade, e me surpreendeu porque ele é melhor do que eu imaginava, que é Manual de Assassinato para Boas Garotas. Apesar do nome que talvez seja meio sugestivo, esse livro ele é muito bom. Então, vamos para a ficha técnica dele. Manual de Assassinato para Boas Garotas foi escrito pela Holly Jackson, ela que escreveu a série desse livro, e, enfim, ela é uma autora britânica muito talentosa, eu vou falar isso daqui a pouco. A editora que publicou este livro é a Intrínseca. Eu gosto muito da Intrínseca, tenho vários livros dela, tem uma seção ali que basicamente tem todos os livros da Intrínseca juntos, é uma coincidência, mas eu gosto muito da editora Intrínseca. A publicação desse livro originalmente foi em 2019 e ele é um livro grande, tem 445 páginas, contando agradecimentos e tudo mais. É um livro grande, mas ele é um livro não convencional. Ele tem... A letra é grande, tipo... vai, tamanho normal. As páginas são menores, mas ele não tem... não é só a história várias vezes. Ele mistura elementos diferentes, por exemplo. A gente tem parte de narração, nesses casos aqui, e aí a gente tem outras partes com coisas diferentes. Por exemplo, essa coisa aqui de diário de produção, então ela tem uma quebra nessa dinâmica de leitura. Então, você tem a narração da história, depois você tem o ponto de vista da personagem pelo que ela está fazendo aqui, e tem outras coisinhas que eu gosto de livros que tem interações. Por exemplo, tem uma área que tem um mapa da região aqui e meio que quebra a história, quebra aquela monoticidade da história que você só vai ler capítulos por capítulos e tudo mais. Vou dizer que Holly Jackson, tá aqui no meu roteiro, Holly Jackson, ela é muito talentosa, como eu falei. Ela é, digamos, perfeita. Ela constrói um ambiente e os personagens, as descrições e a trama muito bem. Mas vamos lá, o que é isso? Manual de Assassinato para Boas Garotas. O livro é ambientado numa vilazinha pequena ao noroeste de Londres, no sul da Inglaterra, chamado Little Kilton, uma vila fictícia em Buckinghamshire, e é uma vila pequena, onde todo mundo se conhece, né? Aquela pegada de cidade do interior. E o que acontece? A história se passa em 2017, se não me engano, e em 2012, ou seja, 5 anos antes da trama original, uma moça, uma adolescente, a Andy Bell, foi assassinada. Na verdade, ela desapareceu, depois foi tomada como morta. E é o caso que meio que chocou a cidade inteira. E depois, alguns dias depois desse desaparecimento dela, o namorado, que é o Salil Singh, o Saul Singh, ele tem origem indiana, foi encontrado morto, dado como suicídio, e aí concluíram que ele, o namorado, no caso, sequestrou e matou a Andy Bell. E esse caso foi dado como fechado, passaram-se um tempo, só que algumas pessoas, ou melhor, uma pessoa em específico, que é a protagonista, a Pippa Fitz-Amobi, ou só Pip no livro, ela pensa que na verdade não foi bem assim que aconteceu. Na verdade, teve um grande mal entendido na solução do caso, até porque não encontraram o corpo da Andy e deu o caso como fechado com forma de falta de provas, e como o cara tinha se suicidado, não tem como provar que foi de fato, então eles apenas assumiram pelos indícios que davam identificação. Só que ela achou que, na verdade, não, estavam fazendo alguma injustiça com o Salil, e ela decide
fazer para o TCC dela. Ela está formando no ensino médio e nessa escola de Little Chilton tem que fazer um TCC. E o TCC dela foi justamente para investigar essa morte da Andy Bell e trazer à tona a verdade, que na verdade ela achava que o Salil não era um assassino e ela queria provar isso. Esse é a base da trama do livro. E aí, o que eu falei, retomando no que eu tinha falado sobre a Harley Jackson? Ela constrói Little Chilton de uma forma tão boa, tão precisa, em detalhes, que você consegue imaginar aquela vilinha britânica bonitinha, todos os personagens, cada diálogo, cada emoção colocado nesse livro, você consegue sentir de fato, porque ela escreve muito bem. O suspense que ela constrói, o mistério, a investigação, é tudo muito bem feito, tudo muito bem amarrado. E além disso, ela traz alguns temas de uma forma sutil, mas que tá lá, tipo temas como sobre o racismo, homofobia, que ela consegue amarrar isso na trama de uma forma tão escancarada, tipo assim, nossa, agora estamos falando disso, mas tipo, são situações que ela traz o alerta para isso e ela constrói esses temas de uma forma muito bem feita, que você consegue perceber que estão ali e que conversam muito bem com a história. E esse livro me surpreendeu porque ele é muito bom, muito fácil de ler, e eu li ele em 2 dias, são 400 páginas, eu li 200 páginas num dia, 200 páginas no outro, e eu não conseguia parar de ler. Eu tava deitado na minha cama aqui, eu ficava tipo todo torto, com um torcicolo, lendo o livro de cabeça para baixo, de cabeça para cima e tudo mais, porque eu não queria parar de ler. E cada página que vai se desenvolvendo, sua cabeça começa a explodir e tudo mais. Eu comentei no meu livro de Top 10 livros 2025, eu falei sobre o meu top 1, que é a verdade sobre o caso Harry Cabot. Um livro de investigação policial e tudo mais. E aquele livro lá, ele é denso e seria um livro para adultos, digamos assim. Manual de Assassinato para Boas Garotas, ele seria a versão teen desse livro, porque ele é muito complexo, este livro aqui, né? Manual de Assassinato para Boas Garotas, ele é muito complexo, muito profundo e tem uma mesma pegada do Harry Cabot ali. Então, ele é fantásticozinho. Então, esse livro, como ele é grande, bem intricado, ele tem vários personagens, vou citar alguns aqui. A gente tem a Andy Bell, que foi a menina que morreu, o Salil Sal-Seng, que foi o assassino, né, o dito assassino, que é o indiano, um dos personagens principais, eles estão ali. A Pip, que é a protagonista do livro, o Victor Amleby, que é o pai dela, o Josh, o irmão, a Liana, a mãe, o Barney, que é o cachorrinho delas, um Golden, muito bonitinho, o Ravi Singh, que é o irmão do Salil. Então, no livro, a Pip se junta ao Singh, ao Ravi, para investigar a morte do irmão e o caso do irmão, né? A família do Singh, eles são vistos como párias, demônios, assim, porque justamente eles tiveram um filho assassino e eles continuam ali, então eles querem limpar o nome do filho, né? Ou tentar provar isso. A Cara, que é a irmã, que é a melhor amiga da Pip, a Naomi, que é a irmã da Cara, o Elliot, que é o pai dessas duas aí, Lauren, uma outra amiga, o Max é um dos caras que vão virar só alguns suspeitos, a Becca Bell, que é a irmã da Andy, e por aí vai. Tem muitos personagens aqui, e cada um tem sua personalidade, cada um tem sua função no livro, muito, muito, muito bem amarradinho. Coloquei que o livro é dinâmico, ele alterna entre entradas de diários de produção, que eu mostrei, da Pip, e narrações. Então a gente tem 2 narradores. Um narrador iniciante, que é da parte, digamos assim, Times New Roman, não sei qual que é essa fonte, Arial 12. E na parte dos diários de entrada, que justamente muda a fonte, quem narra é a Pip. Então a gente tem essa alternância entre 2 narradores. E esse livro, além de ser de um livro sobre um assassinato, sobre uma investigação criminal, ele é um livro com um tom de humor muito bom, um humor que eu coloquei esquisito. Assim, são piadas talvez de caráter duvidoso, de qualidade, mas eu adoro. E um reconhecimento para a tradução, para os tradutores aqui, que é o Diego Magalhães e Caroline Mello. O livro foi escrito originalmente em inglês, e as piadas foram feitas em inglês pela Holly Jackson, e a tradução foi feita de uma forma muito boa. Eles conseguiram adaptar as piadas
para fazerem sentido com a história, elas não ficam deslocadas e manteve o humor, eu acredito, do original. Então, tipo, o nome da protagonista é Pipa, e tem uma piada que é Pipa Voada. Falei, pô, genial. Enfim, não sei como é que é em inglês a Pipa Voada, mas enfim. O livro, ele é muito, muito, muito da hora. E aí, o que mais que eu tenho pra falar aqui? Este livro faz parte de uma trilogia, Manual de Assassinato para Boas Garotas. Temos mais 2 livros, eu até tenho eles ali, vou olhar pra trás, não vou olhar pra vocês, que é Boa Garota Segredo Mortal, que é o segundo. O terceiro se chama Boa Garota Nunca Mais, e depois tem um conto que chama-se Jogo Fatal. Eu tenho o boxezinho ali e pretendo ler todos os outros, assim, o mais rápido possível, o mais breve possível, porque isso aqui é um primor da literatura contemporânea. Minha nota foi 5/5 e uma motivação de por que eu li este livro. Eu tava zapeando pela Netflix ano passado, acho que meados de junho, julho, e eu vi uma série com esse mesmo nome, Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu tinha visto, acho que um trailer, alguma coisa assim, mas eu vi que tem a personagem principal, a Pip, ela é feita pela atriz Emma Myers. A Emma Myers, que é de Wandinha, ela é a Enid de Wandinha, e também fez o filme de Minecraft, eu tenho um crushzinho nela. E eu falei, pô, vou assistir essa série. Só que eu tava com esse nome na cabeça da série, eu fui pesquisar no Google, na Amazon. Na verdade, eu fui pesquisar no Google e eu vi lá, baseado no livro. Eu falei, baseado no livro? Fui, olhei, vi que tinha o livro e falei assim, não, vou comprar o livro, vou ler o livro primeiro, depois eu vejo a série. Resultado, eu não comprei o livro na época porque estava mais caro, e aí eu ganhei o box de Natal e finalmente eu fui ler agora. Então, nos próximos dias eu vou tentar assistir a série Manual de Assassinato para Boas Garotas e vou ver como é que eles fizeram, como que foi a adaptação. Eu sou um grande crítico de adaptações literárias para audiovisual. Vamos ver o que eles fizeram, como é uma série, tem vários episódios, eu acredito que eles possam cobrir um pouco mais, com mais detalhes da história. Vamos ver, né? E fica aqui a minha recomendação, tipo, realmente muito bom, é um livro fácil de ler. Apesar de ser grande, assim, você não vê o tempo passando. É um mistério, é uma história muito, muito legal. Assim, o final, ele é inacreditável. Tipo, acho que tem aqui, ó. Uma investigação obsessiva, repleta de reviravoltas e com um final de tirar o fôlego. Eu concordo com o que a orelha do livro disse. Então, você já leu o Manual de Assassinato para Boas Garotas? Acho que eu falei isso várias vezes, é um título muito longo. E em inglês também é um título longo, né? A Good Girl's Guide to Murder, é a tradução direta. Você já leu isso? Você gosta de thrillers policiais? Eu adoro, né? Eu trouxe vários da Agatha Christie. E quem mais que eu falei? Acho que eu falei vários da Agatha Christie e eu vou trazer muitos mais de investigação policial. Tem mais um da Agatha Christie pra eu ler aqui, vai ser A Casa Torta. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal aqui, deixarem o seu like, deixarem algum comentário se você tem de sugestão de livros para mim, ou que você gostou desse livro, já leu, tem algum parecido para indicar, por favor deixe nos comentários. Me sigam no Instagram, por aí, Fernando Corrêa, se quiserem ver o meu perfil no Letterboxd também, onde eu comento sobre filmes aleatórios. Tamo junto. No link, vou deixar um link na descrição para o meu livro, que ele está aqui. Inclusive, se você quiser comprar o meu livro, um pequeno merchan, tá aqui. Se você for de Belo Horizonte, me manda uma DM, a gente vai combinar aí melhor. Tamo juntos e a gente se vê no próximo Café com Livros ou no próximo vídeo se eu estiver falando de filmes. Tem um vídeo encaminhado, peraí, sobre uma bomba aí que eu vou gravar ele essa semana ainda, que vai ter o que falar, né? Então, é isso, um beijo, um queijo e até mais.